Olá, olá! Estamos de volta aqui com o nosso podcast. Seguimos com a programação na AgroTeams 2025, aqui no estúdio da De Agro Engenharia e Projetos, do Grupo De Freire Fazendas e Agronegócio e também da Imobiliária 153. Seguimos aqui com mais bate-papo, trazendo todos os temas que você precisa saber sobre o campo, sobre o rural. E agora a gente vai falar sobre aposentadoria rural. Recebendo aqui advogados que vão trazer esclarecimentos de grande relevância aí para você que é produtor rural, que precisa saber mais sobre como aposentar, quais são os procedimentos, os critérios que devem ser seguidos. E a gente vai conversar com a doutora Alana, que já está aqui com a gente. E antes de iniciar esse nosso bate-papo, eu quero agradecer aqui ao nosso parceiro Alisson, que está aqui com a gente da Rede Toca. E estamos transmitindo ao vivo aqui para vários municípios do Tocantins. Esses municípios a gente vai citar aqui no decorrer da nossa conversa, mas eu acredito que muita gente está nos ouvindo aí agora, inclusive aqui na AgroTeams. Acompanha aqui com a gente muito bate-papo. Recebemos aqui o Gabriel, doutor Gabriel, que também é um dos advogados do grupo De Freire Advocacia, que vai falar aqui com a gente também sobre a aposentadoria rural. Obrigada pela presença de vocês, por aceitar o convite de estar aqui com a gente, trazendo esclarecimentos. Obrigada, Alisson. E vamos bater um papo aqui bem bacana agora. E você que tem dúvidas sobre a aposentadoria rural, pode participar se estiver aqui no estande com a gente. Em qualquer lugar da AgroTeams, vem aqui até o estande que a gente está aqui para atender você. Bem-vinda, doutora Alana. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui trazendo uma informação tão importante, né, para os trabalhadores rurais, para uma feira tão grandiosa como essa aqui no nosso estado. Muito obrigada pelo convite. Doutor Gabriel, seja bem-vindo, um grande jovem aqui com a gente, advogado, que também vai falar sobre aposentadoria rural. Boa tarde, é um prazer estar presente. Vamos lá, né? Falar sobre aposentadoria rural e trazer esclarecimentos para essa feira AgroTeams, tá bom? Obrigada. Eu quero ouvir aqui a palavra aqui do nosso amigo Alisson também, que já está aí com um monte de informações levando aí para o Tocantins através da rádio, que agora é nossa parceira aqui na AgroTeams. Muito bem, boa tarde, Amanda, boa tarde aos doutores, a doutora, o doutor. Nós somos da Rede Toca, estamos aqui nessa parceria legal com o podcast, aqui na AgroTeams 2025. A Rede Toca é uma rede de rádio com 30 emissoras no Tocantins, no Bico do Papagaio, na região sudeste, também lá na região do Vale do Araguaia, na região central do estado, e no sul do Tocantins, lá em Grupi, Formoso do Araguaia, várias cidades do Tocantins conectadas com a gente através da Rede Toca. De agradecer a parceria a você, doutor Leonardo. Muito obrigado. Doutor Leandro, Leandro, não, da só para. dupla Leandro e Leonardo, mas sempre é Falei confundido. da dupla, já foi. Mas é isso aí, a gente vai falar aqui sobre esse assunto que é muito importante aí. A gente sabe que a aposentadoria rural é um assunto de extrema relevância para o produtor que está lá na ponta, está no campo e talvez já está em período de aposentar e não sabe nem por onde começar. Doutora Alana, nesse caso, quando o produtor ainda não sabe o que fazer para dar início ao processo de aposentadoria, qual que é o primeiro passo? A aposentadoria rural, ela está, né, elencada nas aposentadorias especiais do regime geral de previdência. A aposentadoria rural, para a pessoa requerer esse benefício, ela precisa cumprir dois requisitos, né? Que é a idade e o tempo de contribuição. O que a gente fala tempo de contribuição, tempo de carência, mas na verdade é a comprovação de que durante um certo período eles trabalhou efetivamente no campo, né? Pode ser de carteira assinada, como vaqueiro, pode ser produção de economia familiar, pode ser agropecuarista de pequeno porte. Então, ele se encaixa em todos esses requisitos, né? A idade hoje, para homem, 60 anos, para mulher 55 e a comprovação de trabalho no campo. Essa comprovação ela pode ser contínua ou não, né? E aí essa comprovação ela precisa ser de 15 anos. E se ele for proprietário só da propriedade dele desde sempre, o que que ele precisa ter para comprovar? Porque daí ele não tem carteira assinada. Uhum.
Então, essa comprovação, a gente fala que a comprovação da aposentadoria rural, ela é um pouco documental, aliás, né? Não é nem um pouco, eu acho que na sua grande maioria se comprova por parte de documentos, né? Ou testemunhas em caso de uma audiência, mas basicamente por documentos. Então, é desde um documento de terra, desde uma comprovação de uma inscrição em uma associação rural, naquelas associações de pescador, um documento de comprovação de certidão de nascimento dos filhos, onde o registro lá está registrando a profissão do pai como lavrador, ou a profissão da mãe como lavradora, documentações dos postos de saúde, a pessoa vai lá, faz o seu cadastro no posto de saúde, está lá, endereço rural, profissão lavrador. Então, Então, tudo isso tudo isso serve. serve para comprovação desse tempo, né, que tem que ter de atividade rural, que é 15 anos. Então, isso é um alerta, né, para quem está aí a passo de se aposentar, mas nem começou a organizar a documentação. Doutor Gabriel, nesse caso, quando o produtor rural, o dono da propriedade ou empregado, ele quer se aposentar, mas ele pode já começar, mesmo sem idade, ele já pode começar a organizar essa documentação e dar a entrada de alguma forma? Sim, pode sim. Inclusive, uma das maiores dificuldades que nós temos é a respeito dessas documentações. Muitas pessoas deixam para colher essas documentações ali quando está perto de completar os 55, no caso da mulher, e 60 no caso dos homens. E aí é uma luta muito grande, porque são documentos que são há 15 anos atrás, né? A legislação Exatamente, por isso a minha dúvida. Isso. A legislação ela fala 180 meses, que equivale a 15 anos. E assim, é interessante que se você já está ali no decorrer da sua vida, já comece a organizar as suas documentações. A gente sempre fala para as pessoas guardar numa pastinha aqueles documentos mais antigos, notas fiscais, documentos desde a certidão de nascimento dos filhos até a própria certidão de casamento, que vem lá os termos de lavradores, os demais documentos que você se recordar, que tragam sua profissão, até mesmo aquela nota fiscal de uma enxada que você comprou há 10 anos atrás, comprova o labor rural que você teve nesses decorrer dos 15 anos. E você falou aí de documentos como certidão de nascimento, essa coisa de vacina, tudo Uhum. aí. Isso serve também para quem não é produtor rural? Então, exatamente. A atividade rural em si, ela vai servir para demonstrar, porque, por exemplo, um cartão de vacina do filho vem com o endereço. Se você mora na zona rural, lá vai constar a fazenda X. Então, todo documento que vier a comprar o seu labor rural, seja você o proprietário, dono da propriedade, ou se você não for, isso vai comprovar o seu labor rural, que naquela época, naquele período, você estava no exercício da atividade rural. Essa Oh, documentação, essa é importante o que o Gabriel falou, que essa documentação que você vai juntando no decorrer da sua vida, para quem não é produtor rural, por exemplo, aquelas pessoas que moram em assentamentos, em terras ali que ainda não têm uma regularização, né, de documentação de terra. Então, essas pessoas que moram em assentamentos, então essa documentação ela é muito importante por conta disso, porque apesar da pessoa não ser proprietário, né, da terra, mas ele tem essa comprovação dessa residência e desse trabalho, desde que seja para a economia familiar, ou mesmo trabalho fora, vender plantar ali um alface, planta uma mandioca e vende ali na feirinha da cidade. Então, tudo isso já colabora para a gente produzir essa carga documental, porque a aposentadoria rural ela é muito isso. Ela é uma aposentadoria que o trabalhador rural, o produtor rural, o assentado, o pescador, ele se comprova só com documentações. interessante, o Alisson, é que a gente só se preocupa com isso quando está numa certa idade, porque quando fala de aposentadoria a gente já imagina a velhice, né? E é uma coisa que eles estão deixando claro aqui, que a gente tem que começar a organizar, né, essa parte documental bem antes, para que quando vier a acontecer, você já está com tudo pronto. E a gente sabe que existe um processo muito lento para quem entra com a documentação de aposentadoria. Então, quando a gente faz essa parte aí, antecipa bastante, né? Como é uma aposentadoria, um benefício que você vai ter ali o êxito dele, provando somente com documentos, quando você faz esse pedido administrativo, que a gente faz primeiro um pedido administrativo, né, no INSS, quando a gente faz esse pedido administrativo e todas as documentações estão ali fechadinhas, coisas assim, já aconteceu lá no escritório da gente conseguir aposentadorias em uma semana. Olha aí, Mas também já aconteceu da gente demorar 1 ano, 2 anos. por Então, falta de por organizar o falta documento. de organização documental. Então, Pa- essa organização ela é muito importante. Parece aquele dito popular de que o brasileiro só deixa tudo
para a Para a última última hora, hora. né? E qual a palavra que a senhora, doutora, dá para essas pessoas, para esses produtores que já, porque diz que o brasileiro deixa tudo para a última hora, mas que o brasileiro nunca desiste. Qual é a sua dica para esse produtor, para essa produtora que já está na idade, mas não organizou os documentos aí? Olha, eu vou dar uma dica assim, desde do início ali da atividade rural. Que eu gosto sempre de falar para todos os clientes que chegam até a mim lá no escritório. Não deixe de registrar documentações rurais. Então, tudo que você for fazer, você vai comprar ali um produto para usar na sua plantação de alface. Produto químico, qualquer coisa para a Vou área. comprar sementes para fazer uma plantaçãozinha ali de alface na minha terra, porque eu quero vender na feira. Você pega aquela documentação, registra, Nota fiscal. aquela nota fiscal, guarde. Eu vou vender mandioca, que tem as pessoas, geralmente, desses assentamentos, eles plantam muito mandioca. Então, vou vender mandioca ali para aquele mercado poder vender para mim, dessas cidades menores. Pegue os seus comprovantes fiscais. Vou criar galinha, criar porcos. Então, pegue toda essa documentação. Então, é importante o registro documental. Então, mesmo que ele for um agricultor familiar e ele pretende comercializar só como feirante, o ideal é que ele tenha nota fiscal desses produtos antes de levar para a feira, mesmo retirando pela prefeitura. Isso. Essas prefeituras de municípios menores, geralmente, eles têm aquelas associações de moradores, a associação do assentamento. Então, todos os moradores daquele assentamento ou daquela região, eles são associados e ficam ali o registro dele, para ele poder vender na feirinha do município, para ele poder Sim. comercializar esses produtos. Então, todos esses registros, às vezes as pessoas falam assim, ai, registrar no meu nome vai dar muito trabalho, vou vender aqui no nome do meu irmão, porque o meu irmão já tem um registro, eu não quero registrar no meu nome. Não, registre no seu nome, porque Ela está perdendo você vai documento. precisar desse registro no seu nome para você conseguir o seu benefício. Tudo isso aí faz parte da documentação de aposentadoria. Tudo E isso qual que é faz a parte. diferença da aposentadoria rural para a aposentadoria urbana? Então, a diferença crucial que é trazida pela legislação é a questão mesmo o nome já fala, de onde você passou a sua vida laboral. O trabalhador urbano, ele não tem um exercício direto com o labor rural, porque ele convive ali na comunidade rural. Então, ele não exatamente ele está no meio urbano. Já o trabalhador urbano, a contribuição dele é diferente. Ele não precisa assim, de tanta documentação para se comprovar, porque por ser, por exemplo, um CLT, no sistema de CLT, já há as contribuições descontadas do salário. Então não há assim, uma gama muito grande de documentação a se adquirir, e a diferença seria essa: o labor da atividade do exercício do seu trabalho, um é no campo, que é a aposentadoria rural, e o urbano é dentro da cidade mesmo, no meio urbano. Mas Seria não contribuição, exatamente. É, Não pagamento de taxa. não pagamento de taxas. Basicamente, se resume a não contribuição, porque a aposentadoria urbana, que é a aposentadoria por idade, ou seja, uma das outras classificações especiais, você precisa comprovar que você pagou aquela contribuição ali para o INSS para quando você completar a idade ou os outros requisitos que vêm ali a cargo daquela aposentadoria, você ter o direito. Já o trabalhador rural, não. Ele não precisa pagar o INSS para se aposentar. Basta ele comprovar que ele trabalhou no campo, que ele viveu do campo durante esses 15 anos. Mas ele então não tem obrigatoriedade com o INSS. Não. O legislador e a doutrina fala que a aposentadoria rural ela é como se fosse uma recompensa pelaquela pessoa que está a vida toda no campo. Por o Estado, pelo governo e o INSS não ver isso, por isso as documentações. Mas é como se, assim, não é que, o trabalhador rural ele não contribuiu e vai aposentar. A legislação ela pensa como uma recompensa para aquela pessoa que está na luta diária, na labuta diária do campo, que sofreu durante esses 15 anos, só que não há aquela contribuição direta, mas de alguma forma houve uma contribuição com o labor rural. Por isso todo esse cuidado, né, de Até organizar. mesmo essa questão de vender insumos ali na feira. Então, assim, a pessoa, o trabalhador do campo, ele trabalhou arduamente para plantar, para colher, para criar seja lá o que ele for vender na feira, para, digamos, né, Sustento, né? o sustento da comunidade urbana. Então, a legislação, ela pensou muito nisso. E um fato importante é que, com a alteração da legislação lá em 2019, das regras de aposentadoria do INSS, com a emenda constitucional 103 de 2019, não afetou
né, a aposentadoria rural. Então, houve alterações em inúmeras regras, como o aumento de idade, aumento de tempo de contribuição, ou em alguns outros requisitos que as aposentadorias urbanas, ou seja, os outros benefícios precisam comprovar, mas a rural ela não foi afetada. Então, assim, é uma demonstração realmente de que o legislador ele pensou nesse trabalhador do campo. Doutora Alana, a gente falou muito, parece que voltado para a agricultura familiar, porque quando a gente falou aqui da forma de recolher os documentos, de fazer esse registro aí de tudo que é comercializado, que é adquirido, e no caso de um médio a grande produtor, é o mesmo processo? Ele também vai se aposentar nesse mesmo formato, ou ele precisa, tem alguma exigência a mais? O produtor de médio porte, grande porte, ele vai ter que ter uma comprovação diferente, que é a documentação do terreno dele, porque geralmente esses produtores de grande porte ou médio porte, eles são donos daquela terra. Então, todos os meses, o INSS ele lança a normativazinha, publica a normativa, onde ele fala da metragem, né, das terras. Então, todos os meses essa metragem ela é atualizada e aí a gente precisa encaixar a metragem de terra dele para ele ser considerado apto a se aposentar pela aposentadoria rural. Mas como é uma coisa, é algo, né, que é alterado todos os meses. Eu acho que por conta de medições de terra que eles fazem, essa questão de quantidade, de valor, então todo mês eles publicam a normativa de atualização dessa metragem de terra. Aí, Então, comprovou que aquela metragem de terra, que aquela documentação de terra se encaixa nos requisitos, né, do INSS, aí ele tem direito de se aposentar. mas a documentação exigida dele não entra essa parte que foi falado do pequeno produtor. Pode entrar, porque Nota talvez fiscal. talvez ele seja um produtor que trabalhou, vamos supor, 10 anos, né, num regime de economia familiar. E com o trabalho dele, só 5 anos depois desse trabalho árduo, que ele conseguiu comprar uma terra, né, para uma terra maior, para conseguir Então plantar, ele pode juntar toda essa documentação dos aí 10 anos atrás e e do atual. com o atual da propriedade dele. Mesmo que ele tenha uma renda bem maior, mas ele precisa, comprovar essa renda, ele tem contribuição com o INSS? Não, geralmente Não tem. quem é produtor rural, ele não faz esse tipo de contribuição. Pode ser que ele faça contribuição como contribuinte individual, né? E aí, nesse caso, vai fazer a junção ali do tempo rural, mais da contribuição como contribuinte individual. E a gente sabe que tem o MEI, né, o microempreendedor. No Uhum. caso de agricultor familiar, que pode ser um MEI, ele pode se aposentar como um microempreendedor? Aí ele vai para uma aposentadoria híbrida, né? Nesse caso, aí ele sai da aposentadoria efetivamente rural para ir para uma aposentadoria híbrida, onde todos os regramentos eles têm alteração em termos de contribuição e idade, né? Aí ele precisa cumprir outros requisitos, não é mais essa questão de rural, porque aí ele vai juntar o tempo dele de MEI com o tempo dele rural. Ele pode juntar, então. Pode fazer essa junção. Isso vai reduzir o tempo de aposentadoria ou Não, na verdade vai aumentar o o período. prazo, o Isso, período? o período faz aumentar, né? Por isso que às vezes ele precisa meio que colocar na balança, né? Porque às vezes pode aposentar de uma forma mais rápida, efetivamente só pelo trabalho rural, mas se ele for como contribuinte individual ou tentar uma híbrida, o tempo de contribuição dele vai aumentar. E dentro falando juridicamente, né, o que que vocês aconselhariam a esses produtores a fazerem, além de ter que juntar tudo que é documento, além de tudo que vocês já falaram aí, qual que é a outra dica que você dá para que ele consiga uma aposentadoria mais fácil, mais rápida e mais consistente ali com o resultado que ele espera? O que eu gosto sempre de falar para todos os clientes que procuram a gente no escritório ficou com alguma dúvida, você juntou um documento, você tá com incerteza de fazer um requerimento, procura o seu advogado de confiança, porque os advogados, eles fazem um chamado planejamento previdenciário. Então eles vão fazer você vai entregar ali a sua pastinha de documentação e ele vai fazer toda uma análise da sua idade, de todas as documentações que você tem, desde somatória de tempo, organização, e aí faz o protocolo desse seu pedido.
Porque às vezes as pessoas elas pegam um cargalhaço de documentos, né? E às vezes é documentos que não precisam, documentos desnecessários, e aí isso vai fazer com que a análise do seu benefício ela demore, porque a gente sabe, né, publicamente aí que já é divulgado na mídia, que todas as vezes, quase todos os anos, né, os servidores, os assessores do INSS, eles entram em greve. Então, você vê que é um trabalho que eles têm. Então, se você junta lá 100 documentos em anexo, sendo que, na verdade, você ia precisar juntar uns 10. Então, você vê a demora que vai ser para aquele assessor ali fazer a análise da sua documentação. Então, é procurar o seu advogado, você está com alguma dúvida, procure o seu advogado de confiança, que ele vai fazer o seu planejamento, vai organizar a sua documentação, tudo que você levar, ele vai fazer essa organização e vai protocolar somente o necessário, porque quando você protocola somente o necessário, é uma grande chance do seu benefício ser analisado de uma forma mais célere. Existe uma grande procura desses produtores rurais pelo processo de aposentadoria junto ao setor jurídico? Então, basicamente, por falta até mesmo de informação, dessa informação chegar até o campo, é um pouco difícil o acesso, né? Mas sim, a gente sabe que, pelo menos na nossa região do Tocantins, a região é uma região que tem muito pessoas do campo rural, tem muita comunidade rural, acho que a maioria da expansão territorial é rural, então tem muita demanda sim, tem procura. Uma dica, Amanda, que eu também gostaria de deixar, é que a questão do nome, o que a gente leva da vida é o nome, tem esse ditado, né? Sim. O processo de aposentadoria, eu já vi muitos e muitos processos empacarem lá na frente por a questão do nome. Às vezes, ali você cede seu nome para comprar uma bis, por exemplo, uma moto. Uhum. Se isso chega lá na frente, isso vai prejudicar todo o processo. Porque entende-se que Ser avalista, né? exatamente, você ceder seu nome quanto a isso, isso prejudica demais o processo previdenciário, porque o INSS tem entendido que o trabalhador rural, basicamente, ele não tem condições de ter muitos bens, ou que ele não pode ter ali uma casa, outra coisa. E É vai entender que ceder ele o, adquiriu bem exatamente, isso. ceder o seu nome para comprovar residência na zona urbana. Como é que você é trabalhador rural, morou no campo por 15 anos e nesse período você teve uma casa na cidade mais próxima? Um Então, alerta é importante aí. interessante você começar a prezar pelo seu nome, porque o INSS, ele faz, a primeira coisa que é feita pelo INSS é uma análise da Receita Federal. Então, eles sabem seu endereço, eles sabem quais são seus bens e eles sabem exatamente tudo da sua vida. Então, começar a se organizar também não só com documentos, mas evitar que isso prejudique seu processo de aposentadoria em si lá na frente. Dica importante. Ser mais conservador um pouco aí. Um pouquinho. Uma preocupação que eu tenho, aquele produtor, aquele indivíduo, aquele senhor, aquela senhora que já tentou ir no INSS fazer seu pedido de aposentadoria sozinho. E aí tentou, foi negado, ou não andou o processo, ele não sabe como está mais, e às vezes fica com receio de procurar um profissional para auxiliar ele. Assim, claro que vocês já devem ter visto várias situações que poderiam ser resolvidas assim. O que que vocês falariam para essa pessoa agora que já praticamente desistiu? Porque tem gente que é ignorante, Sim. tem gente que falta informação e tem gente que desanima mesmo. Vocês que estão aí na ponta, os dois, o que que vocês falariam para essa pessoa que foi lá, tentou e não conseguiu e parou? Eu ia falar para ela não desistir. Procure seu advogado de confiança. É, é muito complicada essa questão, porque muitas pessoas que eu atendo lá no escritório, eles chegam para mim e falam assim, doutor, eu já desisti do INSS. Eles não estão ali para dar nada para ninguém, eles estão ali somente para negar as coisas para as pessoas. Então a gente tem que se humilhar mesmo, tem que falar que tá passando fome, tem que falar que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, para eles darem algum benefício, como se Quando na eu verdade eles não estão dando, né? Mas não tem que aí dar. a pessoa, como se eu não tivesse cumprido todos os requisitos. Mas é que nem eu tô falando, às vezes a Eles pessoa. dificultam, né? Isso, a pessoa foi lá e juntou tanta coisa que eles não conseguiram nem ver onde era que estava o direito dela. E que a gente ingressou com a demanda judicial foi questão de um mês. Não foi nem para audiência. O juiz já fez a análise quando o INSS viu que os documentos que foram juntados no processo judicial estavam diferentes do que foi no administrativo, porque o administrativo tinha uma carga muito grande de documento. Já no judicial, a gente juntou somente o necessário. Então, na mesma hora que o INSS foi intimado, ele ofereceu uma proposta de acordo para encerrar o processo dali, porque ele viu que estava toda a documentação. Então, é como eu falo, às vezes é bom você procurar o seu advogado, porque às vezes você enche ali aquele pedido administrativo de documentação desnecessária e faz com que o seu benefício ele não seja visto.
né? Faz que a análise não seja Verdade. completa. O que me enche os olhos no direito, da parte do advogado, é o olhar clínico, né? Porque às vezes a pessoa está emocionada, está há muito tempo esperando, quer briga, vai lá, chora. E o advogado, ele consegue olhar e encontrar, não é nem as brechas na lei, é a oportunidade devida. Então, assim, quando tem o assessoramento do advogado ali, parece que o olhar do advogado traz a solução para uma causa que parecia impossível, que a emoção já tomou conta. É isso mesmo. Muito bem colocado. E uma coisa que me chama a atenção é essa dificuldade que o INSS coloca para aposentar, né? É burocracia demais, tanto que a gente precisa se organizar bem antes para conseguir com agilidade resolver todo esse processo. Porque o conselho que a gente tem é isso que você já deu aqui, né? Que é organizar tudo que você tem de documentação, no caso, não só de um produtor rural ou de um pequeno produtor, mas até mesmo um servidor público, juntar contra-cheque, carteira de a CLT organizada, juntar toda essa documentação antecipada, ainda jovem, mesmo que não esteja para aposentar, para poder conseguir fazer uma aposentadoria rápida, porque caso contrário leva anos, né? E como você disse, quando está com tudo organizado, é uma semana. É questão de semanas. Pois é, aí onde entra essa questão desses desafios que eles colocam, né, pra gente. É que você falou assim, as pessoas reclamam, né? Ah, o INSS não dá nada pra gente. Eles não têm que dar, eles estão ali para fazer, né? Eles estão ali para a obrigação deles é cumprir com o dever que eles têm que aceitar a documentação, analisar e facilitar o máximo possível para quem está buscando serviço. Eu acredito que isso pode ser melhorado, né? De que forma que a gente poderia ajudar, mudar isso? Existe alguma possibilidade de mudar na lei, na legislação, esse apoio, esse suporte a quem precisa do INSS? Essa demora, eu vejo essa demora de análise, essa falta de uma análise documental, não só da aposentadoria rural, mas do salário maternidade rural, que também é destinado para essas pessoas que vivem no campo, que trabalham no campo. Essa demora dessa análise é muito por carga de trabalho que eu vejo, né? O INSS hoje ele está abarrotado ali de processos, eles não estão conseguindo cumprir os prazos, né? Porque aí a gente fala assim: "Ai, mas tem prazo", tem prazo, né. Sim, O prazo para análise de um requerimento é de até 180 dias, mas é muito raro esses requerimentos seja de aposentadoria ou um salário maternidade rural, eles serem feitos dentro desse prazo. Justamente por conta dessa carga de trabalho, dessa lotação de processo que hoje se encontra lá na administração pública, né. isso acaba trazendo um atendimento ruim para quem precisa. Refletindo na população que precisa, né, precisa desses benefícios, precisa comprar ali um remédio, precisa se alimentar, porque geralmente as pessoas que vão aposentar rural, são aquelas pessoas que elas já estão cansadas de trabalhar. Elas não querem mais trabalhar do campo, às vezes elas não conseguem mais, porque o trabalho do campo é um trabalho pesado, é um trabalho, né, que a pessoa usa ali força, acorda cedo para ir ali fazer uma plantação, limpar Toma sol, né? isso, toma um sol todos os dias. Então, geralmente essas pessoas elas já estão cansadas. E aí elas chegam lá, faz esse pedido do direito deles, e aí eles ficam Fica cansados. mais cansados Eles ficam ainda. cansados, isso, eles ficam cansados, porque realmente tem essa demora, né. Eu sempre falo para os clientes lá nossos, falo assim: "Olha, eu já explico, pode demorar, mas a gente vai fazer de tudo para não demorar, porque eu sei que você precisa". Porque a gente sabe da dor do outro, né, a gente consegue entender. E é como o Alisson falou, né? Esse modo de conversar que vocês, como da área jurídica, têm, que leva a eles, traz um certo conforto, né? Uma certa tranquilidade e até mesmo essa vontade de continuar em busca dos seus direitos, né? É. Muito bom. O que que vocês diriam para esses produtores rurais que estão aqui participando da feira, da Agrotins, que gostariam de esclarecer mais sobre esse assunto? A gente sabe que tem uma audiência aí, mas espero que estejamos sendo ouvidos aí em Ou nos vários municípios, né? municípios, né? Estamos aí sendo ouvidos por Darcinópolis, Carrasco Bonito, Porto Franco, Augustinópolis, Praia Norte, Sampaio, Tocantinópolis, Buriti, São Sebastião, Bico do Papagaio inteiro tá ouvindo a gente. Itacajá, minha cidade, um abraço aí para Itacajá. É,
São lugares que a gente tem muitos produtores rurais, principalmente agricultor familiar. Eu já trabalhei em todas essas regiões com assistência técnica e eu sei que muitas pessoas são desinformadas também sobre isso. Que o que que você diria para essas pessoas que estão lá na ponta, como o bico de papagaio? Aproveitar até e mandar também um alô para minha cidade, que foi falada em Tocantinópolis, Olha aí. região do Bico toda aí acompanhando a gente. É uma região que eu conheço muito, toda a minha família é dessa região, então é um prazer estar falando para todo mundo ouvir aí, dando dicas importantes, né? Eh, então, eh, eu diria que busquem informações. Às vezes a gente fala assim, busca informações. Nossa, mas buscar informação é muito complexo, né? É muito difícil. Mas os municípios hoje, eles têm o CRAS, que eles dão muita informação para as pessoas. Então, eles ajudam até o CRAS, né? Que é de assistência social dos municípios. Eles ajudam até essas pessoas que moram na zona rural a fazer essa organização de documentação, né? Eles têm prestam toda essa assistência. Eles estão em todos os Todo municípios? município tem esse Esse suporte esse tem suporte de assistência social, né. Então, assim, é buscar informações mesmo, não deixar, não desista, não pensa assim: "Ai, tá muito complexo, tá demorando muito". Não, é muita documentação, mas vá atrás do seu direito, porque se você não for atrás do seu direito, não tem como, né, eu não eu ir lá e fazer sem saber que você está precisando. Então, assim, a pessoa ela tem que demonstrar que ela está precisando, que ela está querendo e buscar informações. Eu acho que informação, quando a pessoa busca informações, ela é muito importante porque ela vai ali visualizar como é que ela vai alcançar aquele direito dela. verdade. Quero lembrar aqui que nós também estamos em alguns municípios do Sudeste e do Sul do Tocantins. Dá um alô aqui para eles também. Brasilândia ainda está na região norte, vindo ali para Colinas, Chapada de Natividade, região Sudeste. Temos aí Gurupi, no sul do estado, Formoso do Araguaia, Cariri. Nós estamos no estado todo. Quem está nos ouvindo aí, vem aqui até a feira que nós temos a Agrotins até sábado, dia 17. A gente tem muita novidade aqui e vamos ter mais podcast falando diversos assuntos aqui que eu sei que é de interesse do produtor rural. Doutora Alana, muito obrigada por esclarecer aqui todos esses pontos. Doutor Gabriel, obrigada por participar aqui com esse bate-papo agradável e eu sei que muito esclarecedor para os nossos produtores rurais. O Alisson está aqui com a gente, vamos continuar aí mais um bate-papo. Daqui a pouco a gente vai receber a primeira-dama do estado, a Karine Sotero, vai vir bater um papo com a gente. E a gente agradece vocês por estar aqui. E se vocês quiserem dar uma dica aí para procurar o stand, para conversar mais um pouco com vocês. Eu que agradeço o convite, eu vejo que é um assunto muito importante que a gente tem aí para os nossos produtores rurais e até mesmo para os visitantes aqui da feira, que eu vejo que são muitas pessoas que trabalham no campo, que vivem do campo, que estão ali naquela luta do campo. E eu quero convidar, né, todo mundo. Nós estamos aqui no estande da Deagro, do Grupo De Freire. Vamos ficar aqui, né, até o finalzinho da tarde. Então, estamos aqui abertos a bater um papo, a tirar uma dúvida. Estamos à disposição e eu agradeço o convite. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. E só para pontuar, é bem interessante o podcast em si, porque, como a doutora Lana falou, a informação ela demora a chegar no campo. E é uma forma de acesso aqui também à informação, né? Então, Com certeza. estamos também dando acesso à informação para muita gente que vem com busca de outro intuito e vem aqui e sai informada de um possível benefício que sequer sabia ou já está ali pensando como é que vai acontecer. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E essa informação é de extrema relevância para ser levada lá na ponta, né? E a gente teve o privilégio de receber aqui a parceria da Rádio Toca, Rede Toca, com o nosso amigo Alisson, que está levando essa informação para a gente lá pro Bico, pro sul e pro sudeste do Tocantins.